Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou Vitor Vasquez e no episódio de hoje vamos falar sobre ESG, a sigla que ganhou destaque nos últimos anos, mas que precisa ser compreendida de uma forma mais profunda. E para isso eu conto com a presença de Marcos Nakagawa, autor, professor, palestrante sobre o tema. Naka, seja bem-vindo. Obrigado, Vitor. Obrigado a todos e todas que estão escutando a gente aí nesse debate delicioso sobre ESG, o acrônimo que apareceu aí em todo que é lugar. Naka, eu gosto de começar o bate-papo do Inova Social conhecendo um pouquinho mais da trajetória do convidado. Eu já te conheço, sei teu histórico, mas para quem está nos ouvindo, eu quero saber quem que é o Marcos, para além do LinkedIn. Qual que foi sua trajetória até aqui? E essa pergunta, eu brinco que já virou a sessão terapia do nosso podcast, porque eu escuto das mais diversas apresentações. Então tá aí aberto para você. Maravilha, Vitor. Então deixa eu me apresentar, Marcos Nakagawa, também conhecido aí como Prof. Naka nas redes sociais. E a gente vem fazendo um trabalho aí histórico, né? Começando no final dos anos 90, buscando as coisas de responsabilidade social, terceiro setor, e nessa trajetória toda, esses nomes já mudaram para sustentabilidade empresarial, ESG, governança e cidadania empresarial, enfim, uma salada de nomes aí que a gente tem. E com certeza que no fundo é quase tudo a mesma coisa, e é a partir disso que eu busco fazer os meus trabalhos. Trabalhei em grandes empresas como a Philips, como a Nestlé, na área de sustentabilidade, responsabilidade social. Montei ONGs como o Instituto Marco III, ajudei a montar a SPM Social, também montei a iSetor, que era uma empresa de terceirização financeira, montei a ABRAPS, Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável, e um dia, viu, Vitor, resolvi ser milionário e aí eu vim para a academia dar aula. Mas eu brinco com meus alunos que é 1 milhão de seguidores, 1 milhão de likes, né? Dinheiro eu não sei se vai ter, mas que a gente está feliz com o impacto que eu venho buscando é essa ideia, né? E aí, com isso, acabei vindo para a academia, cuidando ainda da ABRAPS, da associação, acabei dando consultoria, ainda continuo dando consultoria para grandes empresas, já dei para a Ambev, para a Philips Valita, agora com o São Paulo Futebol Clube, e dou palestra aí Brasil afora, escrevo para artigos para revistas, jornais, sou autor de alguns livros e um deles é o ganhador do Prêmio Jabuti, que logo mais aí a gente está buscando para a segunda edição. Bom, é um currículo, como eu falei, dispensava apresentações, mas para quem ainda não conhece, é um currículo histórico já, né, Naka? Você falou 1 milhão, a hora que você falou 1 milhão na área de educação, eu falei, eu quero entender onde que o Naka tá ganhando tanto dinheiro, porque a área de educação a gente faz por amor, né, hoje em dia. Pois é. Tem os retornos de impacto, né? Que a gente ainda não mede, Exato. né, Vitor? Impacto positivo. Que eu acho Uhum. que futuramente esse vai ser a moeda de troca mais poderosa do mundo. A gente poder monetizar impacto positivo, como já estão fazendo com carbono, Uhum. com voluntariado. Mas isso é uma conversa. Quando eu lançar meu próximo livro, você me chama de novo. Legal. Eu queria fazer um adendo aqui. Eu falo, muitas pessoas falam assim, né? Ah, não, o professor, já que a gente tá falando de impacto e tá falando de educação, eu acho que o professor, ele tem uma das maiores responsabilidades de impacto que a gente pode ver em todas as áreas, porque ele tá na formação de um ser ali. Então ele tem um impacto direto na vida dessas pessoas, né? Então, eu falo, hoje não, mas desde sempre a responsabilidade do professor, ela é muito relacionada ao impacto na vida das pessoas. Naka,
Para a gente começar falando sobre ESG, a pergunta é muito simples e eu acho que a gente tem que começar do básico. O que é o ESG? Durante a pandemia, o termo explodiu, se popularizou, nem sempre no entendimento correto, né? Como que você explicaria o que é o ESG e por que ele é tão relevante? Boa. Vamos começar então entendendo o acrônimo em si, né? Que é o E de Environmental, o S de Social e o G de Governance, que seria em português ASG, Ambiental, Social e Governança. Esse acrônimo foi criado em 2004, 2005, pelo Banco Mundial, junto com o Pacto Global, e juntos eles criaram esse acrônimo que acabou tendo uma fortaleza muito grande, principalmente agora com a pandemia, no final da pandemia, no meio da pandemia, quando a grande BlackRock, né, que é o maior fundo de investimentos, falou: olha, pessoal, a gente precisa não só pensar no lucro, mas também nas questões de governança, nas questões de ambientais, nas questões sociais, e a pandemia estava aí mostrando o quanto era importante o social dentro desse processo. Com isso, todos os bancos e fundos de investimento que recebem o dinheiro da BlackRock, que ele seria o terceiro maior PIB do mundo, atrás da China e dos Estados Unidos, no volume de dinheiro, vários trilhões de dólares, ele que direciona esse dinheiro para outros fundos e acabaram colocando muito fortemente a importância de se ter indicadores ESG dentro dos relatórios para investidores. Então, esse foi o movimento do ESG se fortalecendo, sendo que já foi criado em 2004, mas em 2019, 2020, 2021 ele foi fortalecido. Saindo da pandemia, tendo uma necessidade de um crescimento financeiro das grandes empresas, países, esse tema foi muito bem colocado como investimento e os investidores questionavam as empresas para essas questões ligadas à governança ambiental e o social. Naka, legal você falar da BlackRock, porque no fim do dia o trabalho deles é ganhar dinheiro, né? Então eu queria falar exatamente sobre esse ponto, o ganhar dinheiro. O ESG, ele é tema de discussão acaloradas dentro das empresas, porque nem sempre você muda uma vírgula ali. É um trabalho bem grande para você aplicar isso dentro da empresa. A gente já tem evidências de que empresas com políticas estruturadas de ESG, elas performam melhor financeiramente? Existe essa correlação real ou é ainda algo que a gente está vendo o mercado construir? Tem um melhor exemplo que eu acho que é exatamente o ISE, né? O Índice de Sustentabilidade Empresarial, que é aqui da B3, antiga Ibovespa, que todas as empresas que estão lá dentro desse portfólio de empresas mais sustentáveis, ele performa financeiramente melhor do que a carteira básica da B3 como um todo. Né? Obviamente, às vezes um pico menos, um pico mais, dependendo do tempo e dos movimentos, mas se você pega historicamente, ele tem esse trabalho muito mais rentável do que as empresas tradicionais. Naka, é porque essas empresas fazem esses controles, porque fazem os projetos, por isso que o investidor vai lá e coloca dinheiro? Também, mas não é só isso. As empresas que têm esses controles ambientais, sociais e de governança, eles estão passando exatamente por um processo de controle de riscos. Controle de riscos ambientais, controle de riscos sociais, controle de riscos de governança. Então, o ESG ou ESG, que é antigos indicadores de sustentabilidade empresarial, que são os antigos temas de responsabilidade social corporativa, eles só mudaram os temas, foram colocados mais alguns indicadores conforme a evolução da sociedade e a evolução das empresas, mas eles são exatamente mais um modelo de controle das empresas que vão além
dos tradicionais que no mundo da administração foi ensinado. Né? Então, você vai, tem o pessoal da área de RH, precisa fazer os controles de RH. Tem o pessoal de produção, precisa fazer o controle de produção dentro dessas questões produtivas. Precisa fazer os controles financeiros. Precisa fazer o controle do ROI, do investimento, de marketing, vendas, produção. Ou seja, além desses indicadores, os CEOs, né, os presidentes das empresas agora, também têm que ter controles ambientais, sociais e de governança. Né? E para cada um desses, de governança, por exemplo, você vai ter lá, sei lá, mais 50, 60 indicadores só dentro do G, como gestão do comitê de governança, como a questão da hierarquia, como as políticas, as normas, as regras, o compliance, e assim vai se desdobrando o A, o S e o G, né, dentro de vários outros indicadores de controle de risco e gestão. Laca, legal você falar sobre o índice de sustentabilidade, e você falou aqui um pouquinho, muito da palavra sustentabilidade. O ESG está ligado muito a essa palavra porque, como você explicou agora, ele é meio que uma evolução do que a gente via dos índices de sustentabilidade. Mas sustentabilidade e ESG, impacto, eles são termos que eles são usados como sinônimos muitas vezes, mas a gente sabe que são áreas bem diferentes. Onde que a gente pode ver que essas abordagens elas se encontram e onde elas se diferenciam? Porque eu vejo, e aí pode ser um sentimento meu, eu queria ouvir você, quando a gente fala hoje uma empresa que está pensando diretrizes de sustentabilidade, parece que ela está na década passada, né? E quando ela está falando sobre índices de ESG, ela já está um pouco mais à frente. Como que você vê isso? Nossa, Victor, muito obrigado por essa pergunta, porque essa pergunta é a pergunta que todo mundo se embanana, né, para poder explicar, ou sinal poder entender o todo, né? Então, o termo sustentabilidade está muito ligada à manutenção, à perenidade, à continuidade, né, da empresa que quer continuar dentro dessa jornada dela, uma maneira em que ela vá continuar sendo viva, que não tenha grandes outros problemas. Né? Então, acho que esse é um dos temas que é o da sustentabilidade. Tem muito a ver com o tema do desenvolvimento sustentável, né, que é o que saiu lá da Gro Brundtland, lá nos anos 80, falando sobre que a gente tem que olhar planetariamente para o nosso mundo e necessidade de hoje, sem com isso acabar com as coisas do futuro. Né? Então, é diferente de um crescimento sustentável que você só cresce, né? E esse você faz um desenvolvimento que tem a ver com a questão do crescimento, mas de uma forma em que não seja, por exemplo, como um câncer, né? Que cresce e vai matando as coisas do entorno. Né? O desenvolvimento é um crescimento que seja inteligível, que seja com um impacto menor dentro desse processo. Né? Então, temos o desenvolvimento sustentável, a sustentabilidade, que é uma coisa mais estável, perene, o desenvolvimento é uma coisa mais contínua, né? E aí a gente tem o ASG. Né? Para uma empresa ser sustentável, para uma empresa ser perene, para uma empresa se continuar no mercado, ela vai ter que ter uma boa gestão financeira, porque quem vende, quem não tem lucro, o lucro é o sangue que corre na veia das empresas. E se ela perde o lucro, ela morre, ela falece, ela fale, né? E no caso da gestão ESG, é uma das ferramentas para você utilizar para poder garantir a sua sustentabilidade, perenidade, continuidade dentro da organização. E aí você vai usar o ferramental, né, de governança, os indicadores sociais e os indicadores ambientais dentro desse processo todo. Né? Então, aí sim a empresa vai se tornar perene e vai trabalhar para um desenvolvimento sustentável do planeta, do estado, da cidade e assim por diante.
E com isso, você vai ter que medir os seus impactos, né? Que você perguntou do impacto, os seus impactos positivos e os seus impactos negativos. Se os seus impactos positivos são aqueles que você está fazendo bem para as pessoas, o bem para o planeta, não está degradando, matando, desmatando, gastando, poluindo, esses são os impactos negativos. Se você está comprando carbono, se você tem água positiva, se você está ajudando e desenvolvendo uma comunidade na área de educação, se você tem uma diversidade positiva, na qual você está batendo além das cotas, fazendo além das cotas, além da lei, aí você tem um impacto positivo, que são exatamente os impactos, né? E aí a gente consegue mostrar que em cima e dentro de um processo tal desenvolvimento sustentável, as empresas buscam a sustentabilidade, a perenidade, a continuidade, por meio de uma ferramenta ambiental, social de governança, ESG, para minimizar os seus impactos negativos e maximizar os seus impactos positivos dentro do meio ambiente, dentro das pessoas, ou para as pessoas, né? E para o planeta como um todo. E, equivocadamente, a palavra sustentabilidade é muitas vezes associada somente à questão ambiental. Então, isso é o que confunde muita gente. Vão falar, projetos de sustentabilidade, vão pensar em resíduos, em lixo, em reciclagem, em energia, e não é só isso. Né? Dentro do meio ambiente também tem as pessoas. Então, por isso que a gente esquece que sustentabilidade não é só o meio ambiente. E dentro do meio ambiente tem as pessoas. É que a gente se acha muito mais importante que o meio ambiente e separa o meio ambiente das pessoas, né? A gente faz isso por uma forma didática de pensamento. Mas no fim do dia, nós somos o meio ambiente, as pessoas são o meio ambiente, as empresas estão no meio ambiente, tudo está dentro do planeta. A gente só separa por uma questão didática. Naka, pegando esse gancho, em 2019, eu não vou lembrar o nome dele, mas era um ex-executivo do HSBC, ele escreveu uma carta que era a Carta Aberta à Humanidade, que falava que era o fim do capitalismo, porque se o capitalismo seguisse do jeito que seguia como tradicionalmente a gente conhece essa palavra, a gente não teria mais planeta, né? E ele citava sobre um capitalismo 2.0, falou sobre os impactos dos bancos nas mudanças climáticas. Queria te fazer uma pergunta que eu acho que é até um certo ponto complexa. Você acredita que com o advento do ESG, enfim, com a evolução, a gente está vendo esse cenário, né? Então, primeiro diretrizes de sustentabilidade, agora ESG, daqui alguns anos a gente vai ter uma outra palavra para definir isso tudo, mais alguma coisa. Você acha que as empresas que trabalhavam sem essas diretrizes, elas vão passar a deixar de existir? Ou você acha que elas vão continuar existindo e a gente vai estar falando de ESG, empresa de grande porte, então uma Apple da vida, ou uma LG da vida? Como que você vê isso? Você acha que isso vai ser uma discussão de multinacional ou isso vai ser integrado a todo mundo e a gente vai parar de ver empresas... Eu posso dizer eu pessoalmente, tá? Eu participei de um projeto tem uns 2 anos e era uma empresa de plástico. E ela queria se transformar, ela estava passando num momento de transição de pai para filho, e ela queria se transformar, e a gente montou uma proposta de consultoria para ela criar, pelo menos, o departamento de sustentabilidade deles, né? E eles tiveram um momento de boom de vendas de plástico para a China, e eles abriram mão de construir esse departamento de sustentabilidade, que não era uma coisa para aquele momento, não era uma coisa só para fazer um greenwashing da vida, era uma coisa perene, era uma coisa para o futuro, né? E eles abriram mão. Eu tô muito curioso para ver a evolução dessa empresa daqui mais 5 anos, se ela vai estar existindo ainda. Como que você vê esse cenário das empresas que realmente adotaram e as que estão ignorando ainda? Olha, Vitor, a ideia que eu
vejo e estou assistindo, né, agora já há quase 2 décadas, né, desse processo, 3 décadas, Ave Maria, desse processo todo, é que realmente as empresas, elas vão evoluindo ou se desenvolvendo conforme a sociedade cria as demandas ou traz as demandas de debate e de confrontação ou de questionamentos e assim por diante, né? Então, para mim, toda essa questão ligada ao ESG, à sustentabilidade, é um processo em que a gente criou dentro das organizações como foi exatamente foram os processos quando se criou a qualidade, né, nas empresas. Então você vai lá na década dos anos 70, 80, 90, o pessoal cria a gestão de qualidade, o pessoal cria a gestão de os ISOs, né? Como você faz. E aí todas as empresas saem correndo atrás minimamente de uma gestão de qualidade. Até a média e pequena empresa. Porque senão elas não iam nem vender para as grandes empresas. E precisariam minimamente de uma ISO e assim por diante. Né? Então eu fui para algumas décadas atrás, nos anos 70, 80, até quando eu comecei meus estágios nos anos 90, me deram um livro e falaram, olha, leia aí, estagiário, que você precisa saber qual que é a missão da empresa, qual que é a visão da empresa, senão vem um auditor aqui no meio do corredor e vai te questionar, qual que é a missão da empresa, o que você está fazendo aqui? Daí eu morrendo de medo lá, não tinha estudado isso na faculdade, que não tinha nada a ver, que era publicidade, isso era coisa de administração. E aí eu tive que decorar lá a missão, visão, valores da organização, para que eu servia, qual que é onde era a minha hierarquia e assim por diante. Se você vai mais para trás, em 1800, né, você podia ter, antes de 1800, podia ter escravos, né? Então você não precisava pagar ninguém, podia ter lá um lugar e assim por diante, né? E aí teve a escravatura e as empresas tiveram que se trabalhar e melhorar e começar a buscar pessoas para trabalhar. E aí veio a colonização e aí veio meus avós, né, seus avós, os avós de todo mundo que está escutando, para compor essa nova empresa que agora não podia mais ter escravos. Né? E aí a pequena empresa também não podia ter escravos, pequenas fazendas, e assim foi. Né? Então, esse é o processo natural das empresas, onde vem as demandas da sociedade, vem as demandas do governo, vem as novas legislações, e aí sim você vai precisar ter pessoas com deficiência, né, que é a cota que existe, que é a lei, e quem se antecipou a essa cota, e para quem está indo além da cota, né, está fazendo isso como uma verdadeiro, faz parte da missão, visão, valores da organização, aí você vai levar isso como um prestígio, vai ter isso, e assim vai ser com todos os outros temas de diversidade, com os outros temas de inclusão social, com os outros temas ligados às questões ambientais e de governança. Né? Então, para mim, isso tudo é um processo em que a sociedade se faz uma pressão para que essa pressão traga e que as empresas melhorem, assim como a sociedade está melhorando em alguns países, obviamente, né, devido às proporções, obviamente, né, para poder chegar nesse desenvolvimento em que você tem horas de trabalho para se fazer, né? E não se trabalha 18, 12 horas como se trabalhava antigamente, porque tem lei agora disso, e agora tem empresa que faz home office, tem empresa que não, e aí vai virar lei disso, né? Tem empresa que vai dar 5 dias, 4 dias de trabalho, e aí vai se diferenciar, né? Então, é uma evolução natural das organizações levar essas pautas ambientais, sociais de governança, e aí você pode trazer um monte de pesquisa de mercado, de consumo, mostrando que essas novas gerações querem trabalhar dessa forma, escolhem empresas assim, e assim vai se modificando como processo. Pegando esse gancho que você falou dessa mudança de sociedade, especialmente no último ano e meio, mais ou menos, a gente viu uma crescente politização do ESG, né? Como que você enxerga isso quanto um especialista da área? Você acha que isso é um entrave? Pode ser uma oportunidade? Eu acho que essa daqui é a pergunta mais espinhosa do dia.
Não, ótimo. Essa pergunta é a pergunta que a gente tem até que ler sobre isso, estudar sobre isso. E eu sou questionado não só pelos alunos, estudantes de MBA, mas até pelos próprios executivos, que muitos deles trazem essa questão que não deixa de ser ideológica em si, né? Então, para quem não está entendendo o que a gente está falando aqui, em alguns lugares dos Estados Unidos, né, algumas empresas acabaram tirando a terminologia ESG dos seus sites, inclusive, porque devido à polarização política escrita lá nos Estados Unidos, né, uma das alas políticas questionou o movimento ESG, né, como um movimento anti-woke, né, um movimento woke, aliás, né, e eles são anti-woke porque o woke é o tal da ideologia progressista que faz alguns temas ligados à diversidade, que tem alguns temas ligados ao carbono, principalmente. Esses dois temas são muito fortes dentro desse movimento anti-ideologia woke ou anti-woke que é colocado nos Estados Unidos. Por quê? Porque ideologicamente, eles fazem parte, né, de um pensamento que, na minha visão, é antiga, de um economista que fala que as empresas têm que simplesmente dar lucro para o acionista, e ponto. Né? Então, o acionista está lá e você precisa dar lucro ao acionista. E dentro desse lucro, você não precisa fazer nada social e ambiental. Por quê? Porque você já paga os impostos para o governo, né? E o governo ele é responsável pelas questões ambientais e sociais, pela gestão desses comuns, né? Que são as coisas que a empresa não precisa lidar com. E nesse movimento, muitas empresas e investidores que são mais conservadores acreditam que realmente as empresas só têm que dar lucro e não precisam cuidar do ambiental e social e tem que fazer o que está dentro da lei, minimamente, óbvio, né? E fazer essa questão toda ligado ao compliance, à governança e assim por diante. E esse movimento acabou diminuindo a pressão e os investimentos em empresas denominadas ESG, né? Porque dentro desse storytelling, dentro dessa denominação desse acrônimo ESG, ficou carregado, como o Victor bem perguntou, essa polarização política, né? Como se fosse o não estamos crescendo e não estamos tendo tanto lucro quanto a gente tinha, porque essas questões wokes estão atrasando o crescimento econômico do país. Né? Então, essa foi uma das falas aí de alguns políticos, de algumas grandes influenciadores políticos dos Estados Unidos. Então, por isso que o ISD, que acabou levando isso globalmente, essa fala, né? Inclusive, aquele exemplo que eu dei da BlackRock, do Larry Fink, ele parou de falar o termo ESG e agora ele fala sobre uma transição energética, uma transição verde, né? E ele focou agora muito mais na questão ambiental do carbono do que nas outras temáticas sociais, né, que entrava a questão da inclusão, da diversidade, do desenvolvimento de países menos desenvolvidos, e ficou muito nessa coisa da carbonização, da energia, enfim, muito nesse processo. Então, esses são as cenas do próximo capítulo, né? Porque agora o ano que vem entrando um presidente líder de um dos maiores países do mundo, né? Com uma mensagem que vai ser totalmente anti-woke, anti-progressista, né? Apesar que o país dele ele é uma federação, né? Ele não é uma federação, aliás, ele é um Estados Unidos, né? Então cada estado tem a sua independência, como a Califórnia já falou, que vai continuar
todas as suas políticas ambientais de desenvolvimento sustentável, de ODS, e algumas cidades como Boston, né, que tem uma mulher prefeita, que vai continuar aí dentro dessa pegada mais ambiental e de diversidade. Então, estamos assistindo a história do mundo, a história das empresas, e a gente precisa entender que esse é um processo natural e que nós, cada um que está escutando aqui, não pode ficar parado, né, e simplesmente falar, agora acabou tudo, né? Então vamos, não, né? Tem que continuar aí, né, trabalhando dentro dessas questões, até porque se está escutando esse podcast, provavelmente você deva entender ou gostar desses temas, né, para poder continuar o nosso processo evolutivo do ser humano para uma questão mais ambiental, de impacto positivo, mas questões sociais de inclusão, porque é o que o mundo realmente está precisando. Essa discussão toda dos Estados Unidos, eu acho, pelo menos eu acredito, que a gente está num cenário, um novo cenário. Um cenário onde os Estados Unidos, ele não é um player único ali, né? Talvez nas décadas passadas a gente tinha esse direcionamento, mas a gente já tá vendo a China trabalhando, não só a China, mas a União Europeia. Então, assim, a gente sabe que um novo governo lá vai influenciar muito, mas foi o que você falou, nem mesmo os próprios estados que estão ali, eles estão seguindo, né, um direcionamento que, se a gente falar talvez das 3 décadas passadas, talvez fosse um pouco mais orientado, né, mais em conjunto. Eu acho que é uma coisa que a gente vai ver aí pequenas bolhas se criando, e eu espero que a gente consiga evoluir isso daí e não ficar preso a essas unidades do passado, a essas visões do passado, porque eu acho que eu quis trazer essa discussão da politização aqui, mas quando a gente fala de ESG, são visões muito ultrapassadas, não são só ultrapassadas, elas são muito, né? Elas parecem que vêm de séculos passados e não de décadas. Vindo pro Brasil. O Brasil sediou G20. Eu queria saber, na sua visão, como que esse encontro contribuiu de alguma forma para a gente avançar a pauta ESG localmente, ou se o G20 deixou a desejar, porque a gente sabe que talvez o que a gente queria de resultado do G20 não saiu, né? Mas saiu dali uma carta final. Como que é a tua visão desse balanço que foi esse encontro? Quando tem esses encontros globais, a gente fica muito esperançoso, uma expectativa muito alta, né, de que em uma reunião vai limpar alguns séculos, alguns milênios de diferenças de culturas, de diferenças de pensamentos, né? Então, eu já fico muito feliz de uma evolução nossa do ser humano, do macaco, enfim, se reunir, né, no nosso condomínio chamado Planeta Terra, né, e conseguir se reunir, né? Então, não sei quem mora em apartamento, quem mora em condomínio, vai numa reunião de condomínio e vai discutir os locais comuns, né, que é tipo o corredor, o local da quadra, né, quem mora em apartamento, a piscina, né, se tem piscina no seu apartamento, mesmo que seja um hall de entrada, vai discutir sobre isso, se deve reformar, não deve, se é azul, vermelho ou preto, né? Então, eu acho que é uma evolução só de a gente se reunir e discutir os temas. A expectativa sempre é alta, né? Se você vai para o mundo ambientalista, todo mundo achava que já ia descarbonizar, ia vir metas agressivas, assim como a COP29, para poder pagar todo mundo pelos feitos históricos antigos, sendo que a gente sabe muito bem que por trás disso tudo tem os lobistas que eram dos status quo, né? E aí sim estamos falando da energia atual vigente, porque obviamente ninguém quer perder os seus trocos de uma hora para outra, e por isso que se fazem planos de décadas e assim por diante. Então, realmente tem essa expectativa. E a questão da inclusão, né, das comunidades, da questão
da eliminação da pobreza, da fome, né, que muito bem foi colocado. Eu acho que é uma evolução hein, bem interessante de uma batalha histórica, né, de muita desigualdade social que a gente tem dos países desenvolvidos, em desenvolvimento e nesses que têm se despontado. Só de ter sido no Brasil, né, deu um esvaziamento lá na COP, pelo pessoal tá aqui no G20, né, no COP 29, em Baku, e aí a gente sabe que isso também teve aí uma gestão política também, talvez de interesses para isso, até porque no próximo ano a gente vai ter a COP 30, né? Então, eu sinto que sim, nós tivemos uma evolução e a cada reunião dessa é uma evolução, porque a gente continua conversando, mesmo com guerras paralelas, né? Então, é uma evolução. Imagina que tem famílias que não se conversam entre irmãos, né, por conta de briga de espólio da família, né? E pelo menos a gente continua se conversando e colocando pautas. A expectativa sempre é alta, alguma coisa foi criada, mas eu acho que a gente não pode perder a esperança e tem que continuar pressionando, né? Então, acho que para mim é isso que é sempre. Falando de expectativa, você já citou a COP30, o ano que vem o Brasil recebe. Quais são suas expectativas, então, para a COP30, né? O que ela pode impactar no avanço de, por exemplo, políticas para ESG no Brasil? As políticas para a COP30 acho que vai ser muito importante, né? Porque a gente vai estar um ano antes de uma eleição também, né? Que a gente vai participar. É um ano antes, né? Isso. E aí a gente vai trazer pautas, né? Que globalmente vão ser colocadas, como, por exemplo, o famoso dinheiro que deve vir dos países mais ricos para os países em desenvolvimento, pela função histórica e uso do carbono. E aí, para quem não entende muito disso, tipo, os países mais desenvolvidos vão, por emitir muito carbono e ter suas matrizes sujas de petróleo, de carvão, vão ter que dar o dinheiro para países menos desenvolvidos ou em desenvolvimento para compensação e também para desenvolver esses países para que já saiam de uma matriz para uma matriz mais limpa, né? Então, esse é uma questão. E o que sempre se fala é o quanto é isso, como vai pagar, para quem vai esse dinheiro, né? É igual quando você... Eu adoro fazer essas analogias do dia a dia, né? Que acho que fica bem simples. É igual quando você vai no bar, no restaurante, com a família, com os amigos, e aí chega a conta, né? Então você fala quem vai pagar para quem, se vai dividir por prato, se todo mundo vai pagar igual. Ah, mas eu não bebi tanto quanto fulano de tal. Ah, mas eu não contei quantos chopp eu tomei, né? Eu não, mas aquela bisteca era mais cara do que a minha salada, né? Então, imagina, se numa mesa de restaurante, nós seres humanos do dia a dia, né, temos essas confusões todas para ver quem vai pagar a conta. Imagina quem vai pagar a conta do carbono de séculos de desenvolvimento, desde a idade industrial, né? Óbvio que teve o recorte para poder chegar nesse ponto e chegar nos cálculos, e aí o pessoal do IPCC e todo mundo aí fazendo os cálculos, né? Trazem isso daí e como vai pagar isso e para onde vai o dinheiro, né? Tem o MDL, os projetos de investimento verde, e aí, sei lá, né? Aqui no Brasil a gente já conseguiu até vender carbono de não verdade por meio de um cartorário que fez uma escritura que era falsa e nem a maior auditoria de carbono do mundo conseguiu pegar isso e os créditos foram vendidos, né? Então, a gente vai contar muitas histórias, a gente vai assistir muitas histórias
porque nós estamos criando uma nova moeda, né? É como se a gente estivesse criando o dólar, é como se a gente estivesse criando o Bitcoin de novo, né? E o carbono vai ser a mesma coisa, a descarbonização vai ser a mesma coisa, apesar de já ter evoluído muito com blockchain, com isso, com aquilo, tudo isso vai ter que ser mensurado, vai ter que ter uma base científica, enfim, muita água para passar debaixo da ponte, mas simbolicamente vai ser importante para o nosso país, para a floresta, né? Esses dias aí eu vou dar uma palestra lá em Belém, né? Vou ver a floresta lá de cima, e para quem nunca viu a floresta lá de cima, vai ver a imensidade que é isso, né? Então imagina todo esse povo vindo aqui, vem dessas florestas, né? A umidade, a chuva, né? Então acho que tem esse poder simbólico, né, de estar lá, e a pressão popular, né? Quem puder ir, das ONGs, dos representantes das comunidades tradicionais, das questões raciais, tem que estar lá presente, porque quanto mais gente na rua, nos eventos paralelos, né? Não sei se a estrutura de Belém vai estar o suficiente, mas e fora isso nas redes sociais também. Né? Então, a gente vai ganhar toda essa visibilidade, todo mundo que está escutando, que acredita nesses temas, que é a favor, que acredita no impacto social positivo, no impacto ambiental positivo, que está batalhando aí na sua ONG, que está batalhando aí na empresa, tem que fazer barulho, porque sem barulho a sociedade não vai entender que realmente a gente precisa modificar todos esses processos e sair dessa coisa do lucro a qualquer custo e a qualquer preço. Né? A gente precisa respeitar as leis, os direitos humanos, a gente precisa ir atrás dos objetivos do desenvolvimento sustentável, 17 ODS, que é o sonho comum do nosso condomínio chamado Planeta Terra. Né? Então, é esse momento da gente poder pressionar nas redes sociais, nos e-mails, e aí junto aos nossos senadores, aos nossos deputados, aos vereadores, né? Manda uma carta, manda um e-mail, posta, marca, né? Porque vai ser a hora realmente de toda a pressão aí bacana possível. E eu vou ter um documentário que a gente acabou de aprovar, viu, Vitor? Se tudo der certo, deve estar aí na TV Cultura, na Exame e outros parceiros aí, falando do ESG e da COP 30. Ó, dando Olha, spoiler aqui para você, exclusivo! que legal! Eu queria entrar no tema do crédito de carbono, mas o nosso tempo não dá. Então, antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem está nos ouvindo, convidar a te acompanhar, as redes, mas eu queria que você deixasse essa mensagem para a gente poder encerrar aqui. E eu vou deixar o tema do crédito de carbono para a gente falar um outro episódio. Maravilha, Vitor. Muito obrigado, pessoal, por chegar até aqui, né? Esse nosso final aqui. Agradecer a oportunidade. Para quem quiser seguir, @prof.naka, Naka, lá no Instagram, Marcos Nakagal, Marcos com o de uva, Nakagal, é só colocar na rede aí, Prof. Naka, vai aparecer no Google, o LinkedIn também, e também tem o nosso YouTube, Dias Mais Sustentáveis, que a gente tem várias entrevistas, vários vídeos, várias coisas interessantes também. E falar que a gente está aí dentro desse processo em que todo mundo precisa trazer para o dia a dia a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável, escolher um ODS para chamar de seu e efetivamente usar isso como propósito de vida, né? Que no fim do dia a gente não quer na nossa lápide estar escrito pagou todos os boletos, mas eu acho que cada um merece aí numa lápide bem bonita, resgatou as questões ambientais, salvou os golfinhos, incluiu tantas pessoas, ajudou as pessoas com deficiência, enfim, que você tenha uma boa lápide bem bonita, com propósito de verdade, e para isso vá buscar lá dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que tem 17 e 169 metas muito bonitas para colocar na sua lápide. Marcos, foi um prazer te receber aqui no Inova Social. E o ouvinte, a gente se vê no próximo episódio. Até lá. Tchau.